Boa noite, amigos. Estamos aqui reunidos e pedindo aos nossos amigos espirituais que nos iluminem, para que possamos trocar palavras de amor, de sabedoria cristã, de alegria, porque a palavra de Jesus traz alegria aos nossos corações. Precisamos alegrar os nossos corações, que muitas vezes não estão tão alegres. Muitas vezes estão, às vezes, meio tristes, né? Então, com Jesus, nós nos alegramos e com Ele vamos seguindo. Portanto, hoje, no trabalho que fazemos juntos com Emmanuel e Chico Xavier, e vocês, lógico, nós trazemos, Emmanuel hoje nos traz do livro Fonte Viva a mensagem Refugia-te em paz. E é nisso que está a nossa alegria, buscar essa paz que Emmanuel tanto propaga para nós em nome de Jesus. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos 6:31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. É o que nós estamos dizendo. Porque estudar, falar sobre Jesus, estar com a palavra de Jesus em nossos corações, é uma prece contínua. Precisamos estar sempre vibrando Jesus. Todas as estradas, prossegue Emmanuel, todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas. Todos esses sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. O mundo está cheio de nós outros, todos encarnados e desencarnados, que vamos e voltamos, mas atormentados, com muitos interesses imediatistas em nossa mente, em nossos corações, tentando resolver problemas de ordem material. Problemas talvez até de doença, de saúde, mas é material. Nós estamos todos voltados para a matéria. E, no entanto, não encontramos tempo para a recepção do alimento espiritual, nos diz Emmanuel. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Porque a matéria não satisfaz o nosso espírito, porque o nosso espírito é para sempre. A matéria é passageira. Por isso, a desilusão que nós encontramos ao final da jornada, quando nós vamos sempre buscando a matéria, o ouro, aquilo que satisfaz aos olhos, aos sentidos, e quando nós chegamos adiante, o tempo passa, chega a hora da partida e nós vamos verificar que tudo aquilo que nós buscamos não preencheu o nosso coração, não nos trouxe felicidade. E a felicidade nós vamos encontrar, descobrimos depois, junto do nosso Pai Celestial, não depois da morte. Vamos sim, porque a morte não existe, vamos sim encontrá-la dentro de nós. A felicidade está em nós, não importa se estamos encarnados ou desencarnados. Nós vamos e voltamos até acabar todas as nossas provas, as nossas resgates, até transformarmos-nos em espíritos puros. Nós vamos sempre reencarnar e desencarnar. Isso faz parte da nossa evolução. É um trabalho que o nosso
mestre nos ensinou divinamente. Ele nos mostrou como funciona isso. Ele foi levado à cruz para que nós aprendêssemos que ele desencarnou e 3 dias depois ele já havia ressuscitado, porque o espírito é imortal. Mas prosseguindo, fizemos esse parêntese, mas prosseguindo, então nós vamos para lá, viemos para cá, vamos para lá, sempre à busca dos interesses imediatistas. Mas o alimento espiritual fica sempre em segundo plano. Mais tarde, quando as crianças estiverem na escola, quando as crianças fizerem 15 anos, quando as crianças casarem, quando eu ficar mais velho, aí depois eu estou muito velho, estou muito doente, não posso mais. Então o alimento espiritual não chega. E prossegue Emmanuel: inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Vejam só. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Olha só, querem novidades emocionais, querem disputar sempre algo mais emocionante e, no entanto, regressam com um tédio destruidor. Muitas vezes vão parar nos leitos de enfermidade ou nos consultórios médicos em tratamento. Prosseguindo. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora. Muitos templos de pedra para as manifestações de religiosidade. E jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Nunca existiu tanto templo de pedra. E, no entanto, Jesus não teve um templo. O templo de Jesus era a natureza. E ele nunca nos disse para estarmos com ele e encontrarmos a ligação com o nosso Pai, que nós precisássemos de um templo de pedra. Nunca nos disse isso. Portanto, nós temos hoje em dia muitos templos onde todos nós vamos buscar a paz, vamos buscar a felicidade, vamos buscar as alegrias, vamos buscar principalmente tudo que é material. E esquecemos de que as casas de oração que são criadas no mundo deveriam estar buscando o crescimento espiritual. E é essa a proposta das casas espirituais, dos templos que aparecem em nosso caminho, templos de pedra, mas que deveriam estar voltados à busca do crescimento espiritual. No entanto, não é o que acontece regularmente. Por isso, Emmanuel nos fala assim: nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade. E jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. As almas vivem muito desencantadas, muito tristes, muito sem rumo. Não buscam nada. E quando a gente não busca nada, normalmente a gente é cooptado pelo mal. Normalmente acontece isso. A legislação trabalhista, diz Emmanuel, vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente
em guerras de arrasamento científico. Quer dizer, o estudo, a ciência trabalha para o progresso dos seres e das coisas, para que os instrumentos, para que as habilidades possam se desenvolver. Existem aqueles que trabalham pelo desenvolvimento da ciência, para que nós tenhamos, como temos hoje, tecnologia, coisa que deveria fazer a felicidade de muitos, mas é motivo de muita discórdia, é motivo de muita ambição. Portanto, meus irmãos, precisamos sim fugir das guerras de arrasamento científico. A ciência é para nosso progresso e não para nos derrubar. Portanto, essas máquinas da civilização moderna limitam, sim, o esforço humano. O homem não mexe mais com as mãos e, no entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhe as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Quem de nós não conhece, meu Pai? Quem de nós? Todos nós conhecemos aqueles irmãos que precisam do pão, do alimento diário, precisam da vestimenta, precisam sobreviver. Nós conhecemos tantos irmãos que não estão conseguindo sobreviver. Nós sabemos que isso tudo existe no mundo. Nós sabemos que os mundos ainda se deblateram, guerreando por território, por coisas de somenos importância, porque é tudo material, e os homens estão, muita grande parte, necessitando de alimento, e no entanto, diz Emmanuel, olha só, a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo para intensificar as colheitas. Quer dizer, existem colheitas, existem, mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Isso é o que Emmanuel está nos dizendo. E nós sabemos dessa verdade, assim, à nossa frente, assim para nós, diante dos nossos olhos. E o que nós podemos fazer? Trabalhar para que o progresso se faça espiritualmente. Os homens precisam crescer espiritualmente. E continua Emmanuel falando desse tema tão tocante, que é o progresso do ser humano, espiritualmente falando. Ele precisa progredir pelo seu espírito, crescer, amar o próximo, Jesus, seguir Jesus. No entanto, diz Emmanuel, aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia, guerra, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado. A maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, como acontecia nos tempos de Jesus, que não contava com o progresso que temos hoje. Hoje a Terra alcançou um progresso enorme e, no entanto, o homem morre de fome. E diz, prossegue Emmanuel, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Meus irmãos,
Deus. Emmanuel está nos dando um grande puxão de orelha. Precisamos acordar, precisamos estar perto de Deus. O nosso coração está vazio de amor e a nossa boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. E o que que os homens andam dizendo? O que que vão e vêm dizendo o quê? Que já estão, uns dizem que estão bem, muito bem, graças a Deus, dizem eles falam em nome de Deus. E outros dizem que precisam de um pão, que precisam de uma vestimenta, e ninguém quer lhe oferecer, porque o egoísmo está imenso no nosso planeta. O egoísmo está exacerbado ao extremo. E prossegue, Emmanuel. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da alma. Vou repetir. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Vai buscar Deus em ti, Jesus, que lhe vigia os passos e os pensamentos. Os amigos espirituais que estão em torno de nós tentando nos ajudar. Prossegue, Emmanuel. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. A multidão vai e vem. Passam apressados de teu coração ao cérebro esses sentimentos e voltam do cérebro ao coração sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Sem progresso, estão atravancados, vão e voltam do coração ao cérebro, do cérebro ao coração, sem tocar o coração. Efetivamente. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, da mesma maneira, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Princípios fantasistas que o plano da carne te impôs, lhe dizendo: isso é amor, isso é felicidade. E você acredita, nós acreditamos, que tudo que conseguimos materialmente falando se traduz em amor e felicidade. Mas passados alguns tempos, nós vamos verificar que é um engodo, é um engano, que o plano da carne impôs sim, essa desvalia, mostrar o amor e a felicidade no plano material, a carne impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, diz Emmanuel, podem ser úteis, sim, podem ser úteis em certas circunstâncias. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Na Terra, no plano material, vivendo ao lado do amor e da felicidade material. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Quem vive pela matéria, no plano material, e vive pela matéria, realmente nós deixamos exercerem sobre nós um cativeiro infernal, porque esquecemos do plano espiritual, do coração voltado para a espiritualidade. Portanto, nos diz Emmanuel,
Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Estejamos com Jesus, meus irmãos, porque somente Ele pode nos dar a felicidade que buscamos. Graças a Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.